Você já ouviu falar do profeta que andava nu e descalço pelas ruas, desafiando as convenções sociais e despertando o temor dos poderosos? Prepare-se para uma jornada emocionante e repleta de mistérios enquanto exploramos a história intrigante e a terrível morte de Isaías. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás desse enigma milenar que tem intrigado gerações. Mas cuidado, pois o que descobriremos pode desafiar suas crenças e mudar sua visão sobre a história e a espiritualidade. Ao longo dessa narrativa envolvente, você será conduzido por um caminho de suspense e descobertas, onde cada revelação abrirá novos horizontes e desafiará sua compreensão do mundo ao seu redor. Mas não se preocupe, pois ao final deste vídeo, uma oração especial espera por você, oferecendo conforto e esperança em meio às reviravoltas dessa história intrigante. Então, prepare-se para uma experiência única e emocionante que vai mantê-lo vidrado até o último segundo. Esta não é apenas uma história, mas sim uma jornada de autodescoberta e reflexão que pode transformar sua vida para sempre. Está preparado para desvendar os mistérios de Isaías e sua morte terrível? Então, embarque conosco nesta incrível aventura e descubra o que realmente aconteceu com o profeta que desafiou o mundo. No vídeo de hoje, não como quem conta uma história qualquer, mas como quem compartilha uma vivência que transcende as eras. É a narrativa de Isaías, o profeta que, em sua jornada, optou por andar nu e descalço, um sinal divino de vulnerabilidade e coragem frente aos olhos dos homens e dos céus. Isaías não era um homem comum. Sua missão, impregnada de simbolismo, lançava luz sobre as sombras da injustiça e do esquecimento espiritual. Ele andava despojado, não por falta, mas como um manifesto vivo contra a opulência cega e a decadência moral de sua época. Através de sua vulnerabilidade, clamava por um retorno à essência, um despertar para verdades esquecidas. Numa manhã que prometia ser igual a todas as outras, a voz do Senhor rompeu o silêncio, ordenando a Isaías que removesse suas vestes e sapatos. Imagine, por um momento, a agitação nas ruas ao testemunhar tal visão de um homem de respeito, agora desprovido de suas camadas de dignidade social, expondo-se ao escárnio e à compaixão. Isaías, no entanto, encontrou força na ordem divina. Cada passo descalço sobre o solo árido tornou-se uma prece, cada olhar de julgamento, um convite à reflexão. Sua nudez falava mais alto do que palavras, denunciando a fragilidade humana e a necessidade de retorno à humildade diante do divino. Por 3 longos anos, ele perambulou, um fantasma entre os vivos, uma lembrança incômoda daquilo que todos queriam esquecer. Sua mensagem, embora clara, era recebida com resistência. A verdade, muitas vezes, é um espelho demasiado nítido, refletindo não apenas o que somos, mas o que tememos ser. A morte de Isaías, tão terrível quanto sua vida foi marcante, não foi um ponto final, mas uma vírgula numa conversa eterna sobre fé, poder e redenção. Conta-se que, acusado de heresia, foi cerrado ao meio de um fim brutal para uma existência dedicada à transparência espiritual. Neste vídeo, meu caro leitor, é um convite a olhar além da superfície, a reconhecer em Isaías não apenas o profeta da antiguidade, mas o mensageiro de uma verdade eterna, a vulnerabilidade é o berço da verdadeira força. Em seu despojamento, Isaías nos ensina que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que verdadeiramente importa. Ao mergulharmos mais profundamente na história do profeta Isaías, começamos a entender a magnitude de sua missão e o contexto em que foi chamado a servir. Isaías viveu em um período de grande turbulência para o reino de Judá, um tempo marcado por conflitos políticos, ameaças externas e uma profunda crise espiritual entre o povo. Sua chamada para o profetismo não foi um momento de triunfo pessoal, mas um ato de entrega total. A visão que recebeu no templo, descrita nos primeiros capítulos de seu livro, revela a grandiosidade e a santidade de Deus, contrastando com a pequenez e a impureza humana. Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, exclamou Isaías ao se deparar com a visão do Senhor rodeado por serafins. A partir desse encontro transformador, Isaías tornou-se não apenas um mensageiro das advertências divinas, mas também um veículo da esperança messiânica, predizendo a vinda de um rei justo que estabeleceria um reino de paz e justiça eternas. Entretanto, sua jornada foi tudo menos tranquila. O ato de andar nu e descalço por 3 anos, como mencionado anteriormente, foi apenas uma das muitas provações que enfrentou.
Essa ação profética, ordenada por Deus, serviu como um poderoso símbolo do que aconteceria ao Egito e à Etiópia, advertindo o povo de Judá contra colocar sua confiança em alianças políticas ao invés de confiar no Senhor. A vida de Isaías foi uma série de altos e baixos emocionais, marcada pela rejeição e pelo sofrimento. Ele viu a deterioração de sua nação, testemunhou o povo se afastando de Deus e enfrentou a hostilidade daqueles que não queriam ouvir sua mensagem. Apesar disso, sua fé e compromisso com a missão divina permaneceram inabaláveis. A narrativa da morte de Isaías, como mencionado, é uma das mais chocantes. Segundo a tradição, o profeta encontrou seu fim sob o reinado do rei Manassés, conhecido por suas práticas idólatras e pela perseguição aos fiéis. A maneira de sua morte, cerrado ao meio, simboliza não apenas a brutalidade daqueles tempos, mas também o preço final que Isaías pagou por sua inabalável fidelidade a Deus. A história de Isaías, repleta de fé, coragem e sacrifício, nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Ele nos ensina que, apesar das adversidades e do julgamento dos outros, a verdadeira força reside em permanecer fiel aos nossos princípios e à nossa fé. Isaías, em sua vulnerabilidade, alcançou uma grandeza eterna, lembrando-nos de que, nas mãos de Deus, até mesmo os atos mais humildes podem ressoar através da história. Este relato, meu amigo, não é apenas a história de um homem, mas um testemunho da persistente busca humana por significado, redenção e a promessa divina de restauração. Isaías vive em cada um de nós, sempre que escolhemos a verdade em detrimento da conveniência, a fé em meio à dúvida, e a esperança nos momentos de desespero. À medida que a história de Isaías se desenrola, encontramos não apenas um homem confrontado com as realidades brutais de sua época, mas também um visionário que olha além do horizonte visível. Suas profecias, repletas de imagens poderosas e mensagens divinas, continuam a ecoar, oferecendo luz em meio à escuridão, esperança diante do desespero. Isaías não se limitou a denunciar os males de sua sociedade ou a prever calamidades, ele também foi um portador de esperança. Suas palavras sobre o servo sofredor, um indivíduo que levaria sobre si as iniquidades de muitos e por meio de cujas feridas muitos seriam curados, prenunciam uma promessa de redenção e renovação. Este servo, interpretado no cristianismo como uma prefiguração de Jesus Cristo, simboliza o ápice da mensagem de Isaías, a vitória da fé e do amor divino sobre o sofrimento e a morte. Além disso, Isaías falou de um futuro glorioso para Jerusalém, uma visão de paz e justiça onde o lobo habitará com o cordeiro e um menino os guiará. Estas palavras não eram meramente consoladoras, elas eram revolucionárias. Em um mundo assolado pela violência e pelo medo, Isaías projetou uma realidade transformada pelo poder restaurador de Deus. A relevância de Isaías não se confina aos limites de sua própria era. Suas profecias ressoam até hoje, oferecendo insights não apenas sobre a natureza divina, mas também sobre a condição humana. Ele nos confronta com a nossa própria vulnerabilidade, com nossas falhas e nossa capacidade para a maldade, mas também nos eleva, lembrando-nos da nossa capacidade para o bem, para a mudança, e para a reconciliação com o divino. O legado de Isaías é um lembrete pungente da persistente busca humana por significado e redenção. Ele nos desafia a olhar além das nossas circunstâncias imediatas, a imaginar um mundo não como ele é, mas como poderia ser. Isaías nos convoca a ser agentes de mudança, a vivermos com integridade e a procurarmos a justiça, não apenas para nós mesmos, mas para todos. Ao refletir sobre a vida e as palavras de Isaías, somos convidados a contemplar nossa própria jornada espiritual. Sua história é um convite à introspecção e ao compromisso com valores mais elevados. Em um mundo ainda marcado por divisões e desafios, a voz de Isaías continua a nos chamar, instando-nos a não perdermos a esperança e a acreditarmos na possibilidade de um futuro redimido. No crepúsculo de sua missão, a história de Isaías culmina de maneira tão intensa quanto o seu começo. A tradição conta-nos que o destino de Isaías foi selado por sua inabalável fidelidade a Deus e sua corajosa denúncia das injustiças, levando-o a um desfecho trágico nas mãos do rei Manassés. Segundo relatos, Isaías foi martirizado, cerrado ao meio, um fim terrível que, paradoxalmente, não denota derrota, mas a consumação de sua fé e de seu testemunho profético. Este desfecho, embora sombrio, não é o ponto final da história de Isaías.
Ao contrário, sua morte martirial serve como um poderoso testemunho da força inquebrantável do espírito humano diante da adversidade e da tirania. A vida de Isaías se transforma em um símbolo eterno da capacidade de enfrentar as forças dominantes do mundo com a verdade e a justiça como armas. O legado de Isaías transcende sua morte. Suas profecias, repletas de esperança e advertência, continuam a influenciar gerações. Ele nos ensina que, mesmo diante do abismo, a fé pode nos guiar a ver além das aparências imediatas, rumo a um futuro onde a luz divina restaura a ordem e a paz. Sua vida nos lembra da importância de permanecer fiel aos nossos princípios, mesmo quando isso nos coloca em rota de colisão com o poder estabelecido. A história de Isaías nos convida a refletir sobre nossa própria época, sobre os desafios que enfrentamos e sobre como podemos ser instrumentos de mudança e esperança. Ele nos chama a ser vozes proféticas em nossas comunidades, advogando por justiça, misericórdia e humildade, seguindo o exemplo de coragem e fé inabalável que Isaías demonstrou ao longo de sua vida. Portanto, enquanto nos despedimos da narrativa de Isaías, somos lembrados de que a verdadeira essência de sua mensagem é atemporal. O convite à transformação pessoal e coletiva continua vivo, ecoando através dos séculos. Isaías nos inspira a olhar para dentro de nós mesmos e ao nosso redor, com olhos de fé e coração aberto, prontos para agir segundo os preceitos de amor, justiça e paz que ele tão fervorosamente defendeu. Em suma, o desfecho da história de Isaías não é simplesmente o relato de um fim, mas o começo de um legado que nos desafia a ser melhores, a lutar por um mundo mais justo e a nunca perder a esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Sua voz, embora silenciada pela morte, continua a ressoar, chamando cada um de nós a viver com propósito, fé e determinação inquebrantáveis. E agora, ao chegarmos ao final deste vídeo, após mergulharmos juntos nas profundezas da história de Isaías, seu legado e seu final trágico, mas profundamente significativo, quero convidar você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você não só garante que não vai perder nenhum de nossos conteúdos futuros, ricos em ensinamentos e reflexões, mas também se torna parte de uma comunidade em busca de compreender mais profundamente as histórias que moldaram nossas crenças e valores. Deixe seu like se este vídeo tocou seu coração, se as palavras aqui compartilhadas ecoaram algo dentro de você. E mais do que isso, queremos ouvir a sua voz. Deixe nos comentários a sua opinião, suas dúvidas ou até mesmo as histórias que você gostaria de ver contadas aqui. Sua interação é essencial para construirmos juntos um espaço de aprendizado e partilha. Por que fazer tudo isso? Porque cada like, cada inscrição, cada comentário, nos ajuda a levar essas mensagens ainda mais longe, a alcançar corações que necessitam ouvir essas histórias de fé, coragem e esperança. Juntos, podemos criar uma onda de positividade e transformação. Então, não deixe para depois. Inscreva-se agora, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe sua visão nos comentários. Vamos juntos continuar essa jornada de descobertas, inspiração e crescimento espiritual. E lembre-se, a sua participação faz toda a diferença. Até o próximo vídeo, mantenha a fé e a esperança sempre vivas no seu coração. Paz e bem.